Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sinapse, conectando você ao universo do autoconhecimento. Estamos de volta depois de um tempo aí, sem episódios, mas a novidade é que agora os episódios estão no YouTube e em várias outras plataformas. Deixa eu buscar aqui para vocês todas as plataformas. A principal é o Spotify, com certeza, na Apple Podcasts também. Mas agora estamos no Google Podcasts e no YouTube, além de Overcast, Pocket Casts e Radio Public. São outras plataformas que você pode nos ouvir também, mas eu fiquei um tempo sem postar episódios, até porque eu acredito que algumas coisas na vida são como vinho, né? Vou usar essa comparação. Precisa de um período de maturação, né, para amadurecer, e acredito que a cada episódio, pelo menos é o que eu sinto assim, da forma como eu estou fazendo e também da reação do público, né, que está tendo bastante ouvintes, mais do que eu esperava até. Então acredito que está amadurecendo bem esse projeto do podcast, falando sobre psicologia, comentando, né, acontecimentos, falando sobre teorias, né, da psicologia também, e agora fazendo entrevistas, né? Então acho que é um amadurecimento bem bacana do podcast. Antes de a gente ir para o assunto principal que eu gostaria de falar hoje, eu vou comentar alguns feedbacks que eu tive a respeito de outros episódios anteriores. O pessoal tá ouvindo ainda. Eu fiquei um tempo sem postar episódios novos, mas eu percebi que o número de plays, né, o número de visualizações continuou aumentando, né? A gente já atingiu mais de 200 plays aí só no Spotify, né? Então isso é bem bacana. E um dos feedbacks que eu recebi, se eu não me engano, foi comentando a respeito daquele episódio que eu falo sobre uma experiência minha no aeroporto, e lá eu comentei que eu fazia terapia, né? E aí algumas pessoas, né, comentaram também que, por exemplo, como assim um psicólogo faz terapia, enfim. Então eu gostaria de nesse episódio também comentar um pouco sobre isso, porque faz parte de um tripé, né? A terapia para o psicólogo faz parte de um tripé importante, que é composto de ensino, né? de buscar informação, de se atualizar, buscar estudar constantemente. Essa é uma perna, né, desse tripé. A outra é a terapia, né? Quem estuda psicologia sabe que, querendo ou não, a gente entra em contato com coisas nossas e a gente tem que estar com isso bem resolvido, né? A terapia é como, vamos supor assim, questionar um psicólogo que faz terapia do porquê que ele faz terapia é o mesmo que falar para alguém que canta e dizer, poxa, mas por que tu vai na fonoaudióloga? Tu sabe cantar, então... Mas é justamente essa ideia de que é um treino constante, é um aprendizado constante, então tem que estar sempre se aperfeiçoando. Eu fiz, acho que mais de 6 anos de terapia, isso em conjunto já com o estudo, né, com a formação na graduação da UX, e
fez muita diferença, com certeza. Então, se eu sei que tem vários estudantes de psicologia que ouvem, então a minha dica é essa: invistam em terapia, façam, né, terapia em conjunto aí já com o curso, se puderem, né? Eu sei de vários colegas que fazem até um desconto aí para quem é estudante de psicologia, né? Porque a gente sabe que é complicado pagar tudo ao mesmo tempo. Inclusive eu também costumo dar esse auxílio aí para futuros colegas de profissão, né? E a outra perna aí desse tripé é a supervisão, né? Então, sempre bom ter um contato com um profissional mais experiente que possa te ajudar em alguns casos, né? Eu sei que sempre na terapia a gente fala que nada do que a gente falar com o paciente vai sair do consultório, né? Mas existe sim alguns casos que a gente precisa de uma supervisão e a gente vai até outro psicólogo, psicóloga, né, para ter um auxílio, né? Não necessariamente, e óbvio, né, a questão do sigilo é mantida ali, né? Quem faz a supervisão também não vai, né, comentar com ninguém ali, é só entre dois profissionais, assim como muitas vezes médicos, né, trocam ideias entre eles, sei lá, para cuidar de um paciente, para fazer uma cirurgia, para indicar para alguém, enfim, né? Então esse cuidado é super válido, né? Então quando, né, você for buscar alguém para fazer psicoterapia, né, quando você buscar um profissional de psicologia, pergunte, né, também se ele faz ou já fez, né, essas buscas, porque aí você vai estar bem amparado com um profissional bom, de qualidade. Certo? Então, mais ou menos isso que eu tinha para falar antes do nosso assunto principal, que é a respeito de uma notícia que saiu em toda a mídia, em todos os sites aí de fofoca, jornais, enfim, sobre o príncipe Harry e a Meghan, que resolveram sair da família real, certo? Então, eu não vou comentar assim, fazer julgamentos a respeito dessa decisão. Acho que eles sabem o que eles estão fazendo, né? E agora vão arcar aí com as consequências da escolha deles, né? Mas eu gostaria de comentar a respeito do que pode surgir no imaginário das pessoas, o que a gente pode pensar, né? Que interpretações podem ser possíveis a partir de uma notícia como essa. É isso que interessa aqui para a gente, né? Uma das possíveis interpretações é de, por exemplo, poxa, se o cara saiu da família real, por que eu não posso sair da minha família? Ou por que, né? Vamos supor que tem alguém aí com uma intriga muito grande na família, com alguma situação delicada, enfim. E aí, né, possa pensar algo nesse sentido. Poxa, se o cara que tem uma família real, que é cheia da grana, que tem toda a proteção do governo, é famosa, enfim. Se ele que tem tudo isso saiu, abdicou de tudo isso para viver, né, uma vida comum, apesar de que acho que não é possível ele viver uma vida comum, já está feita ali a vida dele, sempre vai ser, né, de uma pessoa conhecida, de uma pessoa famosa, mas nada impede que ele busque isso, né? Só que é difícil, sempre vai ter alguém da mídia, sempre vai ter um repórter ali correndo atrás dele, querendo saber como é que tá a família dele, como é que tá
acho que é uma filha que ele tem agora. E aí é complicado. Mas o que pode, né, surgir a partir desse acontecimento aí é justamente, né, as pessoas começarem a questionar isso, né? Poxa, como é que o cara saiu de uma família, né? Que peso isso tem, né? Sair de uma família, deixar de fazer parte de uma família. Uma coisa que talvez, né, eu não sou exatamente um conhecedor exemplar aqui da família real, nunca acompanhei muito, né, sempre foi algo meio distante para mim. Mas acho que, pelo que eu entendo, vale ressaltar que é como se fosse um emprego, um trabalho. Eles têm obrigações aí. Até uma das notícias diz que Harry e Meghan se demitem da coroa britânica. Então é como se fosse o trabalho deles ali. Eles têm tais obrigações, né? E aí ele abdicou dessas obrigações, né? Só que ao mesmo tempo ele agora não faz mais parte da família real. Ele não recebe a proteção do governo, ele não recebe a verba pública, né, para sustentar essa família real. Então, agora ele está por si mesmo, né? Ele e a nova família dele, que é a Meghan e a filha. Então, deixa eu pesquisar aqui se é uma filha ou se é um filho. Só para ter a informação correta, né? Então é um filho mesmo, né? Eu estava enganado aqui. Até vocês viram um barulhinho aí, parece que estão conversando com um atendente de telemarketing. O barulhinho do teclado aqui, eu digitando. Mas realmente é um filho, ele então deixou a família real para tentar ter uma vida comum com a esposa e o filho, né? Mas bom, primeiro de tudo, né, uma das coisas que é interessante a gente observar é que muito provavelmente ele não deixou de fazer parte da família em si, né? Ele apenas abdicou dos cargos, né? Ele abdicou da responsabilidade dele, o que por si só já é uma notícia assim, bem preocupante, né? Chama atenção realmente, né? Ainda assim tem um peso muito enorme essa escolha, né, de sair da família real, deixar de fazer parte da família real, por mais que eles ainda devam ter um grupo no Zap lá em que eles se mandam bom dia e mandam os memes e fazem, né, e dizem se está chovendo aí, aqui está chovendo e coisas nesse sentido. Ele não deve ter deixado totalmente a família, né? Mas talvez a notícia possa deixar entender isso, né? Que ele abdicou da família, eu não sei exatamente se tem alguma intriga. Eu acho que tinha alguma coisa ali, alguma intriga com a rainha, enfim, daí ele acabou né, optando por não fazer mais parte e tal, mas não vou entrar muito nisso porque eu não tenho conhecimento, não pesquisei o suficiente. E aí o que eu gostaria de salientar aqui nesse episódio é justamente o peso disso, né? O peso que é você falar que não faz mais parte de uma família, né? Muitas vezes, por maior que seja a intriga, por maior que seja um trauma, né? Muitas vezes alguns parentes ou a própria família, né? Pai, mãe, podem
né? Fazer coisas no sentido que marcam a gente para a vida inteira, né? E a família tem esse peso mesmo. Muito do que a gente é hoje é em função da família, tanto pelo lado bom como pelo lado negativo, né? As marcas que ficam, muitas vezes tentando acertar, os pais erram e deixam marcas em nós, mas a gente tem que aprender a conviver com isso, aprender de que chega um determinado momento da nossa vida em que a gente pode dar conta disso, né? A gente não precisa ficar culpando os pais para a vida inteira por algo que aconteceu lá na infância. Então você acaba se tornando responsável agora por fazer o que você bem entende da sua vida, mas sem necessariamente deixar de fazer parte da família, né? Sem necessariamente abandonar ela ou não ter mais contato. Muitos dos casos mais cabeludos que eu já ouvi assim, no consultório, envolvendo, né, relações familiares, não existia. Claro, a pessoa se afasta, ela faz algo, né, para não aumentar o problema, mas existe um certo afastamento, às vezes até um afastamento mais emocional do que físico, mas nunca de dizer, não, eu não faço mais parte dessa família. Essa é uma frase um tanto pesada, né? E que eu acho que, né, é uma possível interpretação aí que as pessoas possam ter no sentido de, bom, se o príncipe Harry, que é o príncipe Harry, abandonou a família, por que eu não posso fazer isso? E aí eu também gostaria de comentar um pouco a respeito das consequências disso, né? De você abandonar a sua família, né? Não é bem assim. A sua história vai continuar ali, a sua família vai sempre fazer parte disso. Na minha opinião, como psicólogo e como estudante da área das relações humanas, você vai ter mais êxito se você buscar mais informações, se você buscar conhecer o seu passado, conhecer os motivos né, das pessoas que estão envolvidas ali contigo, né, conhecer o motivo delas por ter feito, né, tal coisa no passado, enfim. A chance de você ficar em paz consigo e com a família, em você buscar conhecer o passado, é muito maior do que você abandonar a família, né? O que pode acontecer em você abandonando a família é deixar o conflito ali dormindo, mas uma hora ele vai acordar, uma hora ele vai ressurgir, né? De alguma forma, quando a gente não soluciona algo na nossa vida, as coisas tendem a se repetir, né? Elas tendem a ressurgir de tempos em tempos. Então, basicamente, é um pouco do nosso funcionamento, né? Do funcionamento da nossa psique. É mais ou menos esse. Outra coisa que eu gostaria de comentar a respeito disso é que, bom, para muita gente, para muitas mulheres, inclusive, pode parecer, uau, ele deixou a família para ficar comigo, nossa, que demais, né? É realmente uma independização ali do parceiro da família de origem, né? Se tornar totalmente independente da família de origem. Mas muito cuidado assim, quando as coisas vão para esses extremos. Deixar de fazer parte de uma família é diferente de você conquistar sua independência, mesmo fazendo parte dela, né? E muitas vezes você vai precisar da ajuda da família para conseguir isso, né? Ajuda, não estou falando de ajuda financeira, mas de suporte emocional, de apoio, né? Isso é
uma coisa difícil de conseguir fora da família, né? Então, é super importante, né, ter uma pessoa ter esse apoio, assim, faz uma diferença enorme na vida de alguém. Justamente porque tudo que a família faz, né, marca demais a nossa vida. Então tem um peso diferenciado. É diferente um pai, uma mãe falar algo para nós e, sei lá, um desconhecido na rua falar algo para nós. Aquilo tem um peso maior, né? Então, né, basicamente, esse apoio da família. Vamos supor que né, o príncipe Harry, eu vou usar ele aqui, mas não necessariamente eu estou dizendo que vai acontecer isso, né? Mas vamos supor que mais para frente o príncipe Harry se arrependa dessa decisão, ele vai ver que a esposa dele talvez não deu o mesmo suporte, ele começa a sentir falta, né, dessa convivência familiar. E ele não encontra isso na esposa, né? Certamente, se isso, né, acontecer, vai ser um arrependimento muito grande, vai ser uma mágoa muito grande que ele vai ter que carregar, né? E vai ter que, de alguma forma, buscar solucionar isso, né? E esse também é o tipo de decisão que você tem que... Se você tomar essa decisão, você tem que bancar ela, né? Ir até o fim, né? Para bancar ela, ter pelo menos consciência de quais as consequências, né? E para isso é que, justamente puxando a brasa para o meu peixe aqui, um profissional da psicologia vai poder analisar a sua situação, né, junto contigo, e pensar em que consequências essas decisões podem ter, né? E eu estou gravando esse podcast agora com esse assunto porque esses dias eu vi uma notícia de que o príncipe Harry e a Meghan estavam planejando usar a marca, né, da família real para negócios próprios. E aí então a rainha foi lá e disse que não, vocês não podem usar. Se vocês deixaram a família real e agora são independentes, então vocês não podem usar a marca da família real. É a mesma coisa que se vocês, né, estivessem fazendo parte da família. Então, se é para deixar, é para deixar. Então, na verdade, essa agora é a minha interpretação do negócio, né? Então, se é para deixar, deixa de fazer parte da família e banca isso, né? E deixa mesmo. Agora, se você não se planejou e indiretamente estava pretendendo ali usar ainda o nome da família e, né, para ganhar dinheiro, para sobreviver, aí analisa bem, né, busca uma ajuda, analisa bem e não toma uma decisão tão drástica, né? Então, para isso que serve um profissional da psicologia também, para discutir juntos, para ser uma pessoa ali te ajudando a tomar uma decisão difícil, né, e com base no conhecimento, né, das etapas da vida, do conhecimento a respeito das emoções, de como o nosso cérebro funciona, né, de como os pensamentos, as emoções funcionam. Com base nisso, a gente vai tentar formular assim, possíveis consequências para uma possível decisão, né, para um possível ato assim. E aí, né, isso vai te ajudar a tomar essa decisão, né? O psicólogo não vai dizer o que você deve ou não fazer, mas como eu estou fazendo agora, elaborar, né, tentar pensar em possíveis consequências para isso, né? Então, com certeza, né, para muitas fases da nossa vida, para muitas decisões que a gente, por exemplo, até hoje pode
pensar que, mas se eu tivesse feito diferente no passado, hoje minha vida seria melhor, enfim. Se no passado você tivesse buscado ajuda, talvez você teria tomado uma decisão mais acertada, se você não está feliz com a que você tomou. Né? E para as decisões que você tem que tomar hoje, né? Isso vai te afetar no futuro também. Né? Você pode buscar essa ajuda agora também. Né? Não precisa ficar só se lamentando lá no passado. Agora está acontecendo também. Você com certeza está tomando decisões agora que vão influenciar no seu futuro, independente da fase de vida em que você esteja. E, bom, o último ponto, a gente já está com 25 minutos aí de gravação. O último ponto que eu gostaria de abordar é para o lado da Megan agora, né? Eu acho que eu tinha comentado anteriormente algo no sentido de que, poxa, isso pode ser uma independização aí da família de origem, pode ser visto como, nossa, que legal, eu não vou morar na casa da sogra, né? Basicamente isso, mas, de novo, uma decisão bem drástica, bem extrema, né? Deixar de fazer parte de uma família. E aí eu gostaria de pensar pelo outro lado, né? Para as pessoas comuns, né? Eu não estou falando agora especificamente da família real, mas para as pessoas comuns, né? Serve como um alerta também, né? De, por exemplo, poxa, dependendo do caso, obviamente, né? Dependendo dos motivos que a pessoa tem para tomar uma decisão assim, qual que é a chance de alguém, de um homem, resolver abandonar a própria família para viver com uma pessoa, né? E quais as chances de ele fazer isso novamente, né? E se você constitui uma família com essa pessoa e daqui a pouco ela conhece outra e entende, acaba repetindo isso, né? Então, claro, não quer dizer que isso seja uma regra, mas serve para a gente ficar atento. Esse tipo de decisão, trazendo de novo, né, a família real é meio que um cargo, é um emprego, é como se você estivesse se demitindo do seu emprego e buscando, né, claro, só que é como se fosse uma empresa familiar ali, né? Então, de certa forma, acaba se misturando as coisas, né? Não perde o nível de seriedade da situação, mas é um pouco diferente. Só que, né, partindo da hipótese de que no imaginário popular pode-se pensar de que, bom, se o cara que é da família real abandonou a família, por que eu, que tenho aqui as minhas intrigas com a minha família, não posso abandonar também? Então, eu gostaria de chamar a atenção, né, tentar refletir contigo aqui as consequências disso, né, e que marcas isso pode deixar. Né? Se você está numa situação assim, que está pensando, né, em abandonar a família, isso também pode interferir nos teus relacionamentos, porque, né, existe essa possibilidade de alguém pensar, bom, se ele abandonou a própria família, né, se eu constituir uma família com essa pessoa, é possível que ela no futuro abandone também. E então, e aí? Será que eu vou conseguir bancar essa decisão? Então, basicamente, o que eu gostaria de comentar a respeito desse fato aqui é justamente chamar a atenção para essas decisões, né, e para o impacto que elas têm. Aqui eu posso estar falando livremente porque é algo público, é um caso público, sai na mídia, eu estou, né, buscando aqui, estou fazendo, né, elaborando
interpretações aqui, no caso de algo público, né? E isso, claro, são as minhas interpretações, né? Obviamente não existem só essas, mas o que eu posso comentar é o que surge a partir da minha interpretação, né? Então, se você ouviu até aqui, muito obrigado pelo apoio. Não esquece de ir lá na minha página, no perfil do Instagram profissional, @FontanaPsicologia. Deixa um recado lá, comenta se você compartilha das mesmas interpretações, se você pensa de uma forma diferente. É sempre bom para a gente ir, né, levantando aqui. Claro, eu estou sozinho aqui falando, então fica só a minha interpretação. Mas se eu tiver mais pessoas aí interagindo também, né, por exemplo, que é o que eu estou buscando nas entrevistas que vão começar a surgir, né, esse ano, aí, nos próximos episódios, aí vai ficar algo mais participativo, né? Então, muito obrigado por ouvir até aqui. A gente se vê em breve nos próximos episódios e até mais.